história, a tia Márcia vai complementar sobre as revoltas que nós estudamos na aula passada, lembra? A tia Márcia ensinou sobre as revoltas dos malês, depois da cabanagem, depois a tia Márcia explicou sobre as revoltas dos farroupilhas, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a sabinada, que durou apenas 1 ano de revolta, e a balaiada, né? E hoje vamos falar sobre o fim desse período, porque foi nesse período regencial que aconteceu essas revoltas. O povo insatisfeito, né, com esse regime, que até então era um regime que começou na trina, que era, o país era governado por 3 regentes, depois, não gostando, passou para um, que é o una, regência una, que o país era regenciado, né? Era comandado por um regente, mas mesmo assim o povo não gostou, houve revoltas em várias províncias do Brasil, certo? Lá fala, as províncias do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, olha lá, também fala da província do Maranhão, do Piauí, que aconteceu a balaiada, as províncias também da Sabinada, né, que foi na Bahia, Farroupilha, que eu já falei, que foi acontecido no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a cabanagem, que foi outra revolta que aconteceu no Grã-Pará, né, que envolveu Pará, Amapá, Roraima e parte do Amazonas, e dos malês, Salvador da Bahia. Então essas províncias, elas entraram em colapso, em revolta. Os governantes se revoltaram. E o povo, né? O povo, veja bem, a população daquele lugar se juntou. E aí aconteceram essas revoltas. Umas duraram um pouco tempo, 1 ano, outras duraram 10 anos, que está de Farroupilha, não é verdade? E as demais, 4 anos, 5 anos. Mas eu quero dizer que isso tudo foi por causa desse movimento, desse período regencial. Mas aí, hoje, a tia Márcia vai falar do fim desse período regencial. Tá? Olha essa foto aí. Essa foto aí é o Dom Pedro II, que no caso era Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos, filho de Dom Pedro I, foi coroado agora o príncipe regente. Mas olha só, o que vocês vão ver na história. Ele foi coroado sem ter atingido a maioridade, que era 18 anos. E nós vamos falar agora. Léo, para ter garrafinha com ela embaixo, por favor, não. Agora, tá? Então, olha lá o Dom Pedro, que passa a ser Dom Pedro II, porque o seu pai era até então Dom Pedro I, seu filho toma o poder, Dom Pedro II. Vamos ver então. O período regencial foi marcado por muitas dificuldades econômicas, né? Lembra lá das revoltas? Tudo aquilo, economicamente falando. Os estados estavam em crise econômica, financeira, não tinha dinheiro. E muitas questões políticas, sabe? Um político querendo fazer mais do que o outro. Isso foi gerando conflitos, foram gerando guerras entre si. Ok. E aí começou a ter várias revoltas, que foi essa que a tia Márcia já citou e que nós já aprendemos. Como objetivo, essas revoltas vieram com o objetivo de evitar que o Brasil fosse dividido em vários países menores. Porque se continuasse daquele jeito, o Brasil logo não seria esse Brasil que nós temos hoje. Ele ia ser dividido em vários países bem pequenininhos. Já pensou hoje a Bahia não sendo Bahia? Sendo um outro país? Já pensou Pernambuco, Pará sendo outro país? Mas não, eles evitaram que isso acontecesse. E graças a Deus evitou, porque olha o nosso Brasil como é grande. Todos esses estados estão dentro do nosso Brasil e não separadamente, como eles queriam. Olha que interessante. Então eles evitaram isso. Ok. Até aí tudo bem? Sim. Não. Os membros principais eram de partidos políticos daquela época. Tinham 2 partidos, conservador, que queria que o regime continuasse da mesma forma, e tinha o partido liberal. Esse não, ele ia contra
a coroa, ele ia contra o governo, ele ia contra as tropas do governo, ele ia contra o regente que governava o Brasil. Então, por isso que é liberal. Considerado que a monarquia poderia estabilizar o país. Estabilizar, quer dizer, deixar o país nivelado, tranquilo ali. Mas isso não aconteceu. Em 1840 ocorreu um movimento político que defendia a nomeação de Pedro de Alcântara como imperador. Muitos políticos estavam insatisfeitos com o governo regencial. Quem é que estava governando naquela época? Olha aí, Araújo Lima, o Marquês de Olinda. Ele era o Marquês de Olinda, tá? Olinda é uma cidade brasileira, e ele que governava. Ele era o governo regencial. Contudo, o monarca, que era Pedro de Alcântara, tinha apenas 14 anos. De acordo com a Constituição, ele não poderia governar uma nação. Como que uma criança de 14 anos pode governar? Pode tomar decisões importantes para um país do tamanho que é o Brasil? Não tinha como. Hoje, um jovem votar tem que ter 18 anos. Menos de 18 não pode votar. Menos de 18 anos, ele é dependente do pai e da mãe. Vocês, quando crescer, só vão atingir a maioridade depois dos 18. Antes dos 18, você vai votar com seu pai, com sua mãe, porque vocês são dependentes ainda. Só que aí o que aconteceu? A solução encontrada por esses opositores do regente, era aqueles que iam contra o regente, contra o governo, concordou. Eles falaram assim, não, então vamos coroá-lo antes mesmo de inteirar a maioridade. Sim, ele vai governar essa nação. O futuro imperador foi consultado e ele concordou. Aí eles foram até Pedro de Alcântara e falou, olha, não dá mais. Do jeito que está o Brasil aqui, com esse regente aí, você foi nomeado desde os 5 aninhos, seu pai te deixou aqui para você crescer e comandar essa nação, chegou a sua hora. Ah, mas eu não tenho 18 anos. Mas é agora que você vai. E você tem que estar de acordo, Pedro de Alcântara. E ele falou, tudo bem. Tudo bem. Se é para a felicidade da nação, eu pegar o trono, que era de meu pai, e governar o país, eu vou fazê-lo. Ok. Veja bem, eles foram contra a Constituição, porque lá já estava a Constituição. Menores de 18 anos, ué, não pode, são dependentes de seus pais. Então, o futuro imperador foi consultado e ele concordou com essa proposta, que foi até então feita, né, pelos opositores do regente, eram os que eram contra o governo. E aí, em julho de 1840, foi decidido que Pedro de Alcântara assumiria o governo, tornando-se o segundo imperador. Quem era o primeiro imperador? Dom Pedro I. O pai dele. Agora o segundo imperador? Dom Pedro II. Dom Pedro II, que é o filho de Dom Pedro I. Pedro Alcântara. Esse ato ficou conhecido como golpe da maioridade. Esse foi um golpe. Sabe quando a pessoa dá um golpe na outra, passa a outra para trás? Foi um golpe. Porque na Constituição era lei de menor, é de menor. Ele não tem voz ativa para decidir nada. E Pedro só tinha apenas 14 anos. Então foi um golpe da maioridade, pois antecipou a maioridade de Pedro de Alcântara, que era o monarca, e declarou habilitado a exercer o cargo de imperador. Praticamente ele foi coagido, né? Quando ele chegar lá assim, ó, ou você toma o poder, ou esse Brasil vai virar uma guerra total e pode até acabar. Então ele falou, não, mas eu não posso. Eu não posso. Meu pai governou essa nação e me deixou aqui para eu estudar, para eu aprender, atingir a maioridade, e eu ser o presidente, né? Naquela época era o presidente, só que não falava presidente, era o comandante, era o regente superior. Hoje nós temos o presidente. Era o rei. O nosso governo hoje, o tipo de governo nosso é o quê? Republicano. A gente nomeia um presidente. Naquela época não. Era um rei ou um imperador. Então, aí a partir desse momento,
Pedro de Alcântara, não mais Pedro de Alcântara, e sim, como? Dom Pedro II começou a governar o Brasil com apenas 14 anos de idade, que foi chamado de golpe de maioridade. Ok, crianças? Yes. Beleza? Tá bom.